Olá, tudo bem? Eu sou o professor Theo e estamos aqui para mais uma aula de física. Na verdade, hoje, uma aula basicamente de matemática. Vamos aprender a usar uma ferramenta muito importante para nós na física, que são os vetores. Vou dividir a aula de vetores em 4 blocos pequenininho, para você ver por partes, devagar, de acordo com as suas necessidades. Tá legal? Vamos lá? Então a aula de hoje é para trabalhar com vetores, ferramenta importantíssima na física, como eu já disse. Mas por que será que eu trabalho com vetores? Nós vamos trabalhar com grandezas físicas, né? Grandezas físicas são propriedades mensuráveis, que eu posso expressar por um número. Você talvez já saiba disso. Existem inúmeras grandezas físicas. E essas grandezas físicas são divididas em dois grandes grupos. Quais são esses grupos? As grandezas escalares. O que são grandezas escalares? São grandezas que eu preciso da sua magnitude do módulo apenas para que eu possa entender essa grandeza. Por magnitude, módulo, entenda o valor numérico, ok? Ou seja, para entender grandezas escalares, eu só preciso saber quanto esta grandeza vale. Já vou dar exemplos. E as grandezas vetoriais. São dois grandes grupos, grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, diferentemente das grandezas escalares, apenas a magnitude, o módulo da grandeza, o seu valor numérico, o quanto ela vale, não é suficiente para que ela seja entendida. Eu preciso, além de sua magnitude, eu preciso de direção e sentido, ok? Ou seja, eu preciso saber quanto a grandeza vale, qual é o seu valor numérico, qual a sua magnitude, qual o seu módulo, e saber para onde você entenda direção e sentido. Direção e sentido, ok? Então precisamos saber valor numérico, direção e sentido. Então basicamente são isso. Trabalhamos com grandezas físicas, as grandezas físicas são propriedades mensuráveis. Dividimos essas propriedades mensuráveis em dois grandes blocos. Esses blocos são as grandezas escalares e as vetoriais. As escalares, como você vê aí, basta magnitude, ou seja, o módulo ou a intensidade, de uma maneira bem simples, o quanto ela vale. E as grandezas vetoriais eu preciso a sua magnitude, o seu módulo, mas também direção e sentido. Ou seja, eu preciso saber quanto ela vale e para onde. Ok? Professor, tem exemplos? Temos. Vamos ver exemplos disso? Para ficar mais fácil de entender? Então vamos lá. Grandezas físicas. A gente conhece diversas grandezas físicas. Velocidade é uma grandeza física? Sim, velocidade é uma grandeza física. Eu posso expressar por um número. 80 km por hora, 100 milhas por hora, 10 metros por segundo. Tempo, posso medir tempo. O tempo de uma aula na escola dura 50 minutos. O tempo de rotação da Terra ao redor do próprio eixo é de 24 horas. Tempo é uma grandeza física, eu posso expressar por um número, é uma propriedade mensurável. Massa, você sobe na balança e diz, professor, eu tenho 65 kg de massa. Deslocamento, também posso medir deslocamento. Um corpo se deslocou 5 metros, posso medir deslocamento. Força, uma grandeza que a gente vai usar muito, também é uma grandeza física. Eu também posso expressar por um número. Tensão elétrica, você pode medir a tensão. Você já deve ter ouvido falar do tipo 110 volts, 220 volts. Você compra uma pilhazinha de 1,5 volt. Tensão é uma grandeza física. Aceleração. A Ferrari acelera, vai de 0 a 100 km em 3 segundos, né? Tem lá uma aceleração. A aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é mensurável. Potência. Você diz que tem uma lâmpada de 17, 18, 20 watts de potência. O seu carro tem 100 cavalos de potência. Tudo isso pode ser expresso por um número. Energia, você pega uma embalagem de qualquer alimento que tem aí na sua casa e você vai ver coisas do tipo
2.200 quilocalorias, 8.400 kJ. Temperatura, por exemplo, você diz, hoje a temperatura foi de 25 graus Celsius. Volume, a minha caixa d'água é de 1.000 litros. Eu tenho 1 metro cúbico de alguma coisa. Impulso, uma grandeza que talvez alguns possam não conhecer ainda. Você dá um impulso no corpo de 10 newton-segundos. Aí eu pus uma quantidade de grandezas físicas. Eu posso dividir essas grandezas físicas, como eu já disse, em dois grandes grupos, escalares e vetoriais. Como é que eu descubro se ela é escalar ou vetorial? Eu preciso ver se essa grandeza necessita de direção e sentido. Eu costumo dizer que você deve perguntar para a grandeza para onde. Se houver uma resposta coerente, essa grandeza ela é uma grandeza vetorial. Se eu não precisar saber para onde, qual a direção e o sentido, é porque a grandeza é um escalar. Talvez se você associar uma direção vertical, direção horizontal, sentido para cima, sentido para baixo, sentido para a direita, para a esquerda, e esta funcionar bem é porque a grandeza é vetorial. Caso pareça absurdo, provavelmente ela seja uma grandeza escalar. Vamos verificar quais dessas grandezas são escalares e quais são vetoriais? Então vamos lá. Grandezas físicas escalares. Peguei alguma dessas grandezas e fui verificando qual que era escalar. O que você acha? Velocidade é escalar? Tempo eu sei que é escalar, gente. Se eu falar assim que a aula dura 50 minutos, você vai perguntar se é na vertical ou na horizontal? Não, né? Não faz o menor sentido. Tempo é uma grandeza escalar. Vamos ver massa? Se você compra 2 kg de contrafilé, 2 kg para a esquerda ou para a direita? Também não faz sentido. Massa é uma grandeza escalar. Se você pensar em tensão, a tomada de 110 volts, 220 volts, você não vai precisar de nenhuma orientação para isso. Tensão é uma grandeza escalar. Potência, se eu falar que eu estou transformando 10 joules de energia por segundo, 10 watts, ninguém vai me perguntar se é para vertical ou na horizontal. Potência, ela é uma grandeza escalar. Energia, quando você diz que precisa ingerir 2.200 quilocalorias diária, quilocalorias refere-se à energia, ninguém vai perguntar se é para a direita ou para a esquerda. Temperatura, se eu falar que a temperatura da sala está 22 graus Celsius, é para vertical, é na horizontal, não faz também sentido, correto? Também a última aí, volume. O volume também é uma grandeza escalar. Ele não precisa de direção e sentido. Se eu comprar 2 litros de qualquer refrigerante, 2 litros são 2 litros. A minha caixa d'água é de 1.000 litros. Ou seja, todas essas grandezas, se você prestou bem atenção, todas essas grandezas, eu só preciso saber quanto ela vale acompanhado de uma unidade. Eu só preciso da magnitude, da intensidade, do módulo. Eu não preciso de orientação, eu não preciso saber para onde. Ok? Grandezas desse tipo são escalares. Se todas as grandezas fossem escalares, eu não precisava estudar vetores, que é uma ferramenta matemática muito importante. Mas tem grandezas físicas que são vetoriais. Velocidade. Se eu disser que um avião está se locomovendo a 900 km por hora, você poderia dizer 900 km por hora em qual direção? Leste-oeste, sentido oeste, leste-oeste, sentido leste. Ou seja, velocidade, ela precisa de direção e sentido. Alguns exercícios, em algumas situações, a gente faz um tratamento escalar. A gente trabalha com a grandeza como se ela fosse uma grandeza escalar, embora ela não seja. Vamos lá. O que mais? Deslocamento. Se eu falar para você que eu vou me deslocar 1 metro, você não tem a mínima ideia para onde eu vou. Se eu não acompanhar, esse 1 metro não acompanhar direção e sentido. Se eu disser que é 1 metro na direção diagonal da sala, em determinado sentido, você vai entender melhor. Se eu vou me deslocar 1 metro na vertical, para baixo ou para cima, isso faz todo sentido. Deslocamento, ela é uma grandeza vetorial. Força, vamos usar muito o vetor força, né? Quando eu digo que eu aplico uma força sobre um corpo, eu só posso saber o efeito dessa força sobre o corpo
se eu disser qual a direção e o sentido de aplicação da força. Tá ok? Aceleração também é uma grandeza vetorial, a gente também vai estudar a aceleração direitinho, ok? E impulso, que está aí atrás de mim, impulso também é uma grandeza vetorial, a gente vai estudar em breve. Aí estão as grandezas e divididas em escalares e vetoriais, ok? Se a grandeza é vetorial, eu preciso usar vetor para trabalhar com ela. E aí a pergunta é, o que é um vetor? Então, um vetor é um ente matemático caracterizado pelo seu módulo. O módulo é o tamanho do vetor, que vai representar a magnitude, a intensidade, né? O quanto vale essa grandeza. E esse vetor, ele tem direção e sentido. Que o vetor é um segmento de reta orientado. Tá legal? Vetor é um segmento de reta orientado. Então tá aí um vetor para vocês. Não sei se ficou bem visível que eu pus um vetor azul numa tela azul. Esse vetor ele tem um tamanho. Esse tamanho representa o módulo, a intensidade, a magnitude da grandeza. Também tem uma reta que eu passei aí agora. Esta reta é a direção da grandeza, né? A direção do vetor. Então, o vetor tem módulo e tem direção. A direção é a reta. A gente diz que é a reta suporte onde o vetor está colocado, tá? Mas o vetor também tem sentido. E o sentido é a seta. Então, o tamanho representa a intensidade, o módulo, a magnitude da grandeza. A seta, o sentido, e a reta, a direção, tá? Aí fica bem representado. E todo vetor, eu tenho que usar uma letra para representá-lo. Se é um vetor força, às vezes eu uso a letra F. Se é um vetor deslocamento, pode ser uma letra D, pode ser um delta S. A letra que eu vou utilizar, isso depende muito de que grandeza eu estou trabalhando. Se eu estou pensando num vetor velocidade, eu posso usar a letra V, por exemplo. E a gente coloca um símbolo em cima. Este símbolo aqui é só para dizer que esta grandeza tem módulo, direção e sentido. Ok? Essa setinha não tem nada a ver com essa. Essa setinha não tem que estar na mesma orientação desta. Essa setinha é um símbolo. Apenas isso. Tá bom? Então, o vetor V, ele tem módulo, direção e sentido. Se eu quiser falar de um vetor, mas eu quiser falar apenas de seu módulo, estiver me referindo apenas ao quanto ele vale, apenas a intensidade, a maneira de expressar é usando a letrinha sem a setinha em cima, sem o símbolo de vetor, ou o vetorzinho com duas barras dizendo que eu estou me referindo a um módulo. Então, essa é uma linguagem. Se eu escrevo o vetor com a setinha aqui em cima, simbolizando que isso é um vetor, eu tenho que dar três informações: módulo, direção e sentido. Se eu não colocar o símbolo, eu posso apenas dizer o número, o valor, ou se eu colocar entre duas barras. Escrito assim, eu me refiro apenas ao módulo, escrito assim, eu me refiro à direção e sentido. Vamos comparar vetores. Comparando vetores. Coloquei um quadriculado, a gente usa muito, às vezes, quadriculado para trabalhar com vetores. E desenhei alguns vetores aí. Um vetor A. Professor, o que é esse vetor A? Qualquer grandeza física poderia ser. Um vetor A qualquer. Podia ser força, podia ser deslocamento. Um vetor B, um vetor C, um vetor D. E eu quero fazer comparações desse vetor. Perceba que o vetor A tem uma direção e um sentido, o D outra direção e sentido. Me parece que o A e o B têm mesma direção e sentido. Precisamos verificar direitinho, será que tem o mesmo módulo? E o C parece que tem a mesma direção e sentido dos outros, mas não tem a mesma direção, mas não tem o mesmo sentido. O C tem a mesma direção, provavelmente, mas não o mesmo sentido. Será que eles têm o mesmo módulo? Vamos fazer aqui uma comparação, tá? E pus mais um vetor E aí. Então, comparação. Escrevi aqui em cima para você, porque eu já havia medido, tá? O vetor A é igual ao vetor B, mas é oposto ao vetor C. O que significa escrever que o vetor A é igual ao vetor B? Um vetor só pode ser igual ao outro se ele for exatamente do mesmo módulo, mesma direção e sentido. Eu estou falando de vetor, são sempre três informações necessárias: módulo, direção e sentido.
Então, se você verificar, eu desenhei o A aqui pegando as diagonais dos quadradinhos, o B também e o C também. Isso indica que eles estão em uma inclinação de 45 graus, então eles têm a mesma direção. Será que eles têm o mesmo sentido? O vetor A tem o mesmo sentido do vetor B, mas o vetor C não, ele tem um sentido oposto. Por isso esse sinal de menos. E eles têm o mesmo módulo? Tem. Tá? Se você contar aqui na horizontal, eu desenhei o vetor A da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos que eu pulei. Para a minha direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos para cima. Se você contar aqui no vetor B e no vetor C, você vai obter o mesmo valor, 7 e 7. Ou seja, eles têm o mesmo módulo, esses dois vetores, esses três vetores. Então, o vetor A ele é exatamente igual ao vetor B, porque tem o mesmo módulo, o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Já o vetor C, ele tem um sinal de menos para dizer que ele tem um sentido oposto, mas ele tem o mesmo módulo, o mesmo tamanho e tem a mesma direção. É só o sentido oposto. Esta é uma maneira de comparar vetores. Ok? O vetor A, fiz uma comparação aqui, eu posso dizer que ele tem o mesmo módulo do vetor D, por exemplo. Veja que o vetor A, você talvez poderia dizer, mas como é que eu sei que tem? Eu calculei, tá, gente? Então, está calculado. Aqui tem 7, aqui tem 7, então aqui dá 7 raiz de 2, fiz uma continha. Então, estou dizendo para você, você talvez não consiga medir aí, que esse vetor D tem o mesmo tamanho do vetor A. Mas ele não tem a mesma direção, então o vetor A e o vetor D, eu posso dizer que eles são iguais apenas em módulo, ou seja, em tamanho, em intensidade. Se esse vetor representasse uma velocidade, eu poderia dizer que esta velocidade e esta velocidade são iguais em valor numérico, em módulo, em intensidade, magnitude, mas não são igual em direção e sentido. Então esta é uma maneira de expressar. Aí aqui atrás de mim, vou sair aqui para vocês. Agora vamos lá, eu estou dizendo de uma outra maneira. Se eu quiser dizer que o vetor A tem o mesmo módulo de D, eu posso escrever como eu escrevi em cima, ou escrever do jeito que eu estou escrevendo aqui embaixo. Ou eu ponho entre duas barras para dizer que é módulo, ou eu tiro a minha setinha. Agora veja, o vetor E eu estou dizendo que é igual ao vetor 2C. O vetor E é igual ao vetor 2C. O que eu quero dizer com isso? Veja que se eu estou igualando dois vetores, eles têm que ter mesma direção e mesmo sentido. Vamos verificar. O vetor E está aqui e o vetor C está aqui. Eles estão pegando as diagonais dos quadradinhos, então é fácil de verificar que eles têm a mesma direção. Esse tem um sentido para baixo e esse também. Então o vetor E tem a mesma direção e sentido do vetor C. Só que aqui eu estou dizendo que um é o dobro do outro. Então o vetor E tem a mesma direção e sentido do vetor C, só que o vetor E tem o dobro do valor do vetor C. Então eu posso multiplicar um vetor por um número. Então é isso. Aqui o que eu fiz agora foi simplesmente te apresentar os vetores e comparar o vetor e te mostrar por que eu preciso trabalhar com vetores em física. Ok? Vamos para a próxima aula, onde a gente vai aprender a somar vetores.